Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Mente Pro. E hoje aqui no Mente Pro nós temos uma convidada super especial, que também é daqui da equipe do Grupo Yuri Buzinha, a Luciana Struck. Mas antes de apresentar um pouco ela, também queria agradecer ao nosso patrocinador, que é o Ouro Grão, que é um café especial maravilhoso do sul de Minas, com milhares de prêmios bacanas. Quem quiser conhecer muito mais, porque vocês sabem que aqui a gente até brinca no consultório, até no livro e tal, que é a sessão com café, a gente bate um papo, a gente tem essa marca. Então é super valioso, esse café é maravilhoso. Quem quiser saber um pouco mais desse café especial, é só acessar aqui as redes sociais deles depois e fazer os pedidos, porque não tem sempre. E agora, para a gente começar, a gente vai falar hoje sobre a segurança psicológica no trabalho, um tema super valioso do dia de hoje, que a gente não sabe muito bem ainda como falar ou como está acontecendo. É uma coisa até que teoricamente mais nova, várias leis até saíram agora como um reforço muito grande disso, mas a gente já vê os impactos negativos do segurança psicológica, do sofrimento psicológico nas empresas, dentro das instituições e como que isso impacta o todo. E para isso, a Lu vai comentar um pouco sobre isso. Mas a primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados é qual o momento da Lu, como que ela tá, o que que ela tá fazendo, qual a história, como que ela foi parar na segurança psicológica do trabalho. Se apresente um pouco também, Lu. Vamos lá. Bom, meu nome é Luciana. O meu histórico profissional, ele vem da organização, né? Eu tenho mais de 25 anos de organizacional. Iniciei, já passei por todas as áreas de recursos humanos e meu último papel, já fui América Latina, já trabalhei em empresa de telecom, empresa de tecnologia, e o meu último papel era a primeira pessoa de recursos humanos. Ou seja, eu venho trabalhando com desenvolvimento de líderes há muito, muito tempo, né? E quando a gente fala de segurança psicológica, tem tudo a ver com liderança e cultura organizacional. Sou certificada em segurança psicológica de equipes, né? Tenho MBA em gestão de recursos humanos, tenho MBA em gestão empresarial. Então, vivi muito essa realidade organizacional e hoje, né, decidi aí fazer uma migração para o consultório, mas no fundo você lida com pessoas, né? Você lida com desenvolvimento de pessoas, seja no âmbito organizacional quanto no âmbito pessoal. Então, segurança psicológica sempre foi um tema que eu me interessei, porque tem tudo a ver com o desenvolvimento de liderança e também a cultura de uma empresa. Não, perfeito, Lu. Deixa eu até perguntar bem claramente assim para você, porque muita gente não conhece esse termo, né? Segurança psicológica no trabalho e tal. Mas o que isso quer dizer para a galera, né? Como é que a gente pode explicar para a galera em termos simples, do que a gente está falando? Segurança psicológica, em termos simples, significa que eu sinto que eu posso ser franco no meu trabalho, que eu posso ser verdadeiro na equipe em que eu atuo. O que isso significa? Significa que eu posso falar de verdade o que eu penso e eu sei, no fundo, que eu não vou ser julgado, que eu não vou ser punido, ou até, entre aspas, aí, humilhado pela minha liderança ou mesmo pela equipe da qual eu faço parte. Então, eu Hum. posso ser quem eu sou. Eu me sinto seguro em falar o que eu penso, em ser quem eu realmente sou. Eu não preciso gerir os riscos interpessoais. Eu não preciso ficar o tempo inteiro ali, Yuri, pisando em ovos, né? Que no fundo, a gente, enquanto ser humano, o tempo inteiro a gente está avaliando até onde eu posso ir, até onde eu posso falar, né? Até onde ele me conhece, até onde eu não estou sendo julgada. Então, quando eu estou numa equipe segura de trabalho, eu sei que eu posso falar o que eu penso. E isso é muito, muito importante para uma organização. Lu, eu super concordo contigo, né? Porque a gente vive até num mundo cheio de amarras, né? Onde a gente não pode falar exatamente o que a gente pensa. A gente foi com muita vergonha, a gente foi com medo de julgamento. E a gente passa basicamente um terço também do nosso dia, pelo menos, dentro desse ambiente de trabalho, né? Então, quando vem essa pressão toda onde a gente não consegue ter uma autenticidade, né? Isso não quer dizer que você possa fazer exatamente aquilo que você quer, porque você tem Uhum. obrigações e responsabilidades, etc, né? Mas você tem ali uma fluidez da liberdade de dar a sua opinião, de falar, realmente deve trazer um impacto gigantesco. E aí, só para até exemplificar para a galera, né? Tu lembra alguns exemplos do como é que as pessoas já se sentiram, já falaram para você? Porque tem dois polos aqui, né? Tem o polo da liderança ali, né? Que vai estimular isso, que eu acho que é um ponto importante. E o polo de quem tá naquela situação que se sente mal, ou muitas vezes não consegue nem verbalizar
o sofrimento que ela tá sentindo e acaba nem buscando ajuda, né? Fica aquela distância gigantesca entre o líder, as pessoas, a equipe e assim por diante, né? Lu? Então vamos primeiro falar desse polo que é a pessoa que está sofrendo, depois a gente fala Uhum. do polo da liderança ali. Mas você lembra de alguns exemplos que a gente possa dar pra galera, pra galera prestar atenção também, né? Porque às vezes as pessoas não têm nem ideia, do que se passa com elas e que isso tem solução, né? Sim. Sim, não, eu consigo te dar sim, porque assim, enquanto recursos humanos, né, que foi a minha atuação anterior, você fica entre a liderança, né, entre o resultado organizacional, vamos dizer assim, o negócio, e entre o sofrimento das pessoas, né? Então, quando você identifica que há sofrimento, né, e alguns exemplos que foram trazidos para mim. Por exemplo, Yuri, quando existe uma cultura do silêncio, o que isso significa? Eu tenho medo de falar com o meu chefe, eu tenho medo de me expressar numa reunião de equipe, numa reunião de liderança. Eu sofro, né, internamente, porque eu tenho eh, coisas para colaborar, eu tenho pontos de ou discordância, ou concordância, ou sugestões, mas eu recuo, eu tenho medo. E o que que isso causa? Um imenso sofrimento, porque, né, eu posso tá vendo o projeto, por exemplo, que não vai dar certo, ou que eu acho que o caminho não é o melhor, ou que poderia ser feito de uma outra maneira, e eu deixo fluir porque eu tenho medo. Eu sinto que eu não tenho voz, então Uhum. bate também aquela sensação de: o "Que que eu estou fazendo aqui? Para que que eu estou aqui? Para que que eu sirvo?", né. E junto com Um sentimento de inutilidade, né? isso, de inutilidade e aquele sentimento de: "Poxa, então eu faço arroz com feijão, ninguém quer me ouvir, eu não tenho nada além para contribuir, para onde eu vou nessa organização, se ninguém quer me ouvir?". Então, e com isso, o que que faz, né, esse profissional? Ele vai cada vez mais se fechando, né, e fazendo o básico. Tá bom, já que eu sou pago para colocar, entre aspas, lá na planilha, eu vou colocar na planilha. Eu não vou sugerir, eu não vou mostrar o que eu li, ou o que eu discuti, ou o que eu tô vendo desse projeto. Então eu vou me fechando, 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 até, inclusive, o momento em que eu decido eventualmente sair, porque aqui não vai me levar para onde eu quero. Tá bom, então eu vou para um outro lugar. E só um detalhe, normalmente essas pessoas que querem contribuir, que estão enxergando além, são bons profissionais, que poderiam ser aproveitados em outros lugares, só que estão com a cultura do medo, né? Estão fechados ali. E Lu, até para exemplificar para as pessoas, né, que acho que nesse local também tem às vezes uma síndrome de impostor ali, tem algumas dificuldades da própria pessoa também, das inseguranças, que hoje a gente vê bastante, né? O mundo ele é tão caótico, tão cheio de pressões, tão cheio de julgamentos. A gente passa por uma era muito complexa nesse sentido, que a gente tá o tempo todo tentando ser perfeito, basicamente, né? Então, Uhum, acho que influência muito forte das redes sociais. E aí, quando a gente vai para uma empresa nova, às vezes, quando a gente vai para um cargo novo, aí entra aquele sentimento de, será que eu mereço? Será que eu não mereço? Como é que é isso dentro de uma instituição que a gente possa promover também essa segurança que a pessoa está naquele cargo, que a pessoa ela tem capacidade para entregar tudo aquilo, porque isso acaba impedindo ela, né? Porque basicamente o que eu sempre brinco muito aqui no podcast, até nas minhas sessões, a gente é sempre guiado pelo medo, né? O medo ele é um ótimo norteador para onde a gente deve atuar, porque ele acaba fazendo com que a gente se esquive ou muitas vezes deixe de fazer as coisas, né? E acaba ficando um bloco onde a gente se retrai muito, ao invés de guiar para os nossos próprios enfrentamentos ali que são necessários ao longo da vida. E aí quando a pessoa ela se coloca num cargo um pouco diferente, etc, dá essa uhum. síndrome do impostor, que eu acho que é uma síndrome muito grandiosa hoje. Como é que a gente pode perceber a síndrome do impostor e como é que um líder também pode perceber isso daí e ajudar todo esse processo? Porque sem a liderança, muitas vezes, a gente também não consegue guiar as coisas. Eu acho que é um papel muito bacana da liderança também, que é servir de guia, servir de percepção, não só do trabalho ali, né, mas como seres humanos, de desenvolvimento. Perfeito, Yuri. Eu acho que pro profissional que cai numa cadeira nova, ou que está numa empresa nova, ou que está numa função nova, é papel do líder
fazer com que esse profissional ele se ambiente, ele seja acolhido, ele seja ouvido. Para quê? Né? Para que ele sinta que ele está no lugar certo. Claro, é muito natural que quando a gente vai para um desafio novo, né, quando a gente encara uma cadeira nova, encara uma posição nova, bate aquela dúvida, né? Será que eu dou conta? Será que eu consigo? Será que eu estou preparado mesmo? Isso é muito normal. Só que o que acontece? À medida que seu líder, né, te acolhe, te incentiva, ajuda também a equipe te acolher, te ajudar, te incentivar, você vai se sentindo cada vez mais confortável, né? E à medida que você pratica, né, que você vai vivendo o dia a dia, vai se sentindo com segurança, né? A segurança psicológica da equipe, do líder, você sente que você está no lugar certo. E a Hum. partir daí, vai tateando. Claro que os desafios, eles acontecem o tempo inteiro. E nem sempre a gente se sente preparado para isso. Mas quando você tem um líder forte, com segurança psicológica, uma equipe que te apoia, o líder que te apoia, você sabe que você consegue. E se porventura em algum momento você errar, você sabe que você vai ter esse suporte para resolver, né, e para fazer a virada. Então, o líder nesse sentido, ele é fundamental. Fundamental. Sim. E você acha, Lu, que as pessoas hoje elas estão preparadas para serem líderes? Ou você acha que elas só querem o cargo? Olha, eu diria assim, que na maioria, eu acho que elas querem o cargo. Mas as empresas, elas estão enlouquecidamente, desenvolvendo os seus líderes, tá? E esse é um ponto muito, muito importante da área de capital humano, recursos humanos, que é o desenvolvimento de líderes. Por quê? Muitas vezes o excelente técnico ele cai na cadeira de liderança, mas ele não aprendeu a ser líder. E algumas vezes, inclusive, ele nem quer, tá? Isso é Ele nem verdade. quer ser líder. Ninguém quer ser E é líder e acaba caindo lá, né? caindo, por quê? Porque ele é excelente tecnicamente, né? E às vezes a empresa, até num ato de desespero, acaba colocando esse excelente técnico para algo que ele não tem o menor perfil ou não aprendeu e muitas vezes não quer aprender, tá bom? Porque ser líder, Yuri, é muito difícil. É muito difícil, né? Não é aquele vidro, né? O transparente que a gente vê. Tem todo um fundo ali que normalmente as pessoas não veem, né? Que é a pressão por resultado, né? A pressão do negócio, os seus profissionais, sua equipe, outras pessoas também te pressionando. E você tendo que dar conta de resultado através dos outros. Porque o Hum. líder, não é o líder quem faz, né? Ele faz através da equipe. Sim, Desculpa. isso é verdade. Isso é verdade, né? E aí, Lu, assim, quando a gente vê a liderança, a gente vê grande parte das pessoas reclamando dos chefes, etc, né? Ah, e o que que você, categoricamente falando assim para as pessoas, né? O que que elas podem começar a interpretar? Acho que é legal ter esse movimento de um se colocar no lugar do outro, né? Como que a gente lida com o chefe, né? Como que a gente faz esse processo, porque parece simples, mas não é. E como que a chefia também, a liderança, pode se colocar no lugar de quem está embaixo para ter essa sincronicidade melhor. Quando a gente vê, isso eu vejo muito aqui no consultório, também vejo muito ao longo da vida, as pessoas sempre acham que o cargo do fulano, ciclano, beltrano, o emprego do ciclano, beltrano, é sempre mais fácil, né? É sempre mais Uhum. simples, né? Mas muitas vezes ninguém quer pagar os preços para estar num cargo de liderança, porque o cargo de liderança ele vem com uma caneta muito pesada, que parece simples, mas ela não é tão simples assim. Tem milhões de coisas realmente por trás. É exatamente como você falou, existem muitas variáveis que ele tem que tentar encontrar saídas, tanto para entregar resultado, mas para não esfolar as pessoas, para que consiga ter uma sincronicidade, uma, uma maestria ali, realmente, né? Sem deixar a equipe cair, mas trocando alguma coisa, sem estimulando as pessoas e assim por diante. E não é tão simples quanto parece, Lu. Então, pensando muito nesse viés entre os olhares, né? Como é que a galera que está, às vezes, odiando o chefe naquele momento pode começar a compreender melhor a chefia? E como que o chefe ali, como líder, também pode compreender melhor a dinâmica dos seus liderados? É, eu acho que nesse ponto, um fator importante, Yuri, é
o quanto eu sinto, tanto enquanto líder ou enquanto equipe, o quanto eu tenho a segurança psicológica para eu conseguir falar abertamente o que me incomoda. Com isso, entra o quê? Uma cultura de feedback, né? Então, numa equipe, né? Vamos falar da equipe, ou numa organização que tem segurança psicológica, Yuri, eu me sinto, inclusive, tranquilo para eu te dar feedback enquanto meu líder, então, eu no papel profissional, né? Falando com o meu líder, e eu no papel de líder dando feedback para minha equipe. Por Uhum, quê? Né? Porque, como você falou, realmente, nem tudo são flores, né? Existem momentos de pressão, né? Existem momentos que o resultado não está sendo alcançado, a gente tem que correr atrás, né? Eu preciso pressionar um pouco mais a minha equipe, porque eu estou sendo pressionado pelo negócio, né? E claro, eu preciso fazer esse filtro. Mas se a gente tem esse ambiente seguro, a gente consegue se comunicar mesmo nas horas difíceis. uhum, Porque aí, inclusive, entra o ponto, né? Segurança psicológica não tem a ver com eu ser legal e o desempenho não ser entregue. Não é isso. Não é uhum, isso. Eu tenho um desempenho que eu preciso entregar, que a empresa, né, o negócio me cobra, e eu só entrego esse resultado, esse desempenho, através da minha equipe. Se a gente tem um ambiente seguro, a gente consegue ser honesto. Do tipo, chefe, você tá pegando pesado. Putz, o que tá acontecendo? O que não tá bom aqui? O que a gente pode virar? O que a gente pode mudar? E eu, enquanto líder, galera, vocês precisam entregar mais, a gente precisa fazer mais, no que eu posso ajudar, o que a gente pode monitorar, o que a gente pode refazer aqui. Então, tem essa cultura de comunicação aberta, inclusive nos momentos difíceis. sim, que aí é onde o estresse acontece e aí as pessoas se perdem totalmente porque são guiadas pela emoção ali do momento. Que é difícil também lidar, né? Quem tá ali na liderança é difícil também ter esse filtro para não passar para baixo, né? E aí tem um ponto que eu acho muito intrigante também, que como as pessoas realmente elas não entendem muito bem o que que é uma liderança, elas trazem muito mais uma bagagem do pessoal do que elas acham do que é liderança, na verdade, como um sentido educacional, né? Do meu pai me criou assim e deu tudo certo, então eu vou lá e vou executar agora com a minha equipe como se fosse meus filhos, literalmente, então eu vou executar aquilo que eu acho que era para mim, deu certo, eu vou executar para baixo. Né? E acabam não gastando ali e investindo um tempo de como que eu vou estimular as pessoas, né? Uhum, E as pessoas não compreendem que muitas vezes para alguém funciona muito bem o modelo A, para outra pessoa funciona muito bem o modelo B, e faz parte do líder entender como que funciona esse processo, ter essa sutileza, né? uhum, uhum, De entender como ter um estímulo da equipe e como ter um estímulo muito pessoal ali, porque existem uhum, pessoas que vão funcionar muito bem sob pressão, mas existem pessoas que vão literalmente travar sob pressão. E aí a gente acaba entrando num viés até pessoal de misturar, né, a própria história com uma liderança, com uma empresa, e fica uma mistureba, literalmente, e não é muito estratégico. E a função ali é óbvio ter empatia, são pessoas assim por diante, mas também tem um lado estratégico de como que eu vou fazer isso tudo funcionar. Eu até sempre faço essa analogia, que eu acho que é uma analogia muito boa, é como um maestro, então todo mundo tem que tocar. Todo mundo tem que tocar muito bem. Então você vai ter que fazer toda essa orquestra funcionar. Só que são centenas de pessoas, literalmente, né? Tocando coisas totalmente distintas, que tem uma história pregressa. Então a gente tem que lidar com todo mundo, mas todo mundo tem que ter esse apoio, né? Ah, e aí, como é que a gente pode mostrar para esses líderes que a gente não pode confundir a vida pessoal, a criação pessoal, com o que é a liderança em si? Não é porque seu uhum. pai ou sua mãe era assim que você tem que exportar isso para dentro de uma empresa, assim por diante, né? Sim, é um ponto interessante, porque no fundo, né, quando a gente pensa numa organização, você tem líderes de todos os tipos, com formações e backgrounds completamente diferentes, né? Então, um primeiro ponto que vai nivelar essas pessoas é a cultura organizacional, né? É assim, como é a cultura em que eu estou, né? Então, realmente a empatia, o ambiente é bom, existe uma cultura de comunicação, de feedback. Então, o primeiro ponto é esse. Então, é o nível um, vamos dizer, para nivelar essa galera.
Isso basta? Não. Porque ainda que eu tenha uma cultura no papel, né, na parede, ela acontece no dia a dia. Uhum, E no dia a dia eu sou influenciado pelo meu histórico, pelo que eu vivi, pela minha formação. Aí nesse nível 2 entra um desenvolvimento de liderança, né. É eu, enquanto organização, dar suporte para esses líderes aprenderem a ser líderes, né. É eu trazer esse background, essa formação anterior, mas ajustar a como é aqui na minha organização, como é aqui onde você está. Então, até onde você vai enquanto líder e até onde você não vai enquanto líder. E ajudá-lo também a entender, frente às equipes, as diferentes personalidades e individualidades. Você está certo? Numa equipe, tem um que vai se sentir super estimulado com estresse, em ser puxado, e vai achar que, nossa, que bom, é isso que eu gosto. O outro vai espanar, vai entrar em desespero, vai chorar, não vai entregar. Então, eu, enquanto líder, eu também não lido com todo mundo da mesma maneira. Eu preciso ter essas sutilezas, né? Eu preciso estar com esse olhar, essa escuta ativa da minha equipe. E ir puxando e deixando, né? E largando, eu puxo e deixo à medida dos perfis que eu tenho. uhum. Sim, e isso é muito difícil de fazer. Não É é, muito. é muito difícil de fazer. É muito. E não é uma vez. Por isso que quando eu falo para você que o desafio das organizações tem a ver com liderança, porque não adianta eu dar um treinamento, né? Exemplo, ir lá, dar um treinamento e beleza, ó, aprendeu, vai lá e faz. Não é isso. Não quer dizer que porque eu fiz essa semana eu vou continuar fazendo. Porque eu aprendi de outro jeito, quase que uma vida inteira. Uhum, Então, é algo quase que contínuo. Quando a gente fala de liderança, de segurança psicológica, de ambiente, de cultura, é um trabalho que acontece, Yuri, no dia a dia. uhum, É aquela coisa de constância, constância. E existem, inclusive, hoje, ferramentas que podem te ajudar com isso. A uhum. monitorar como que tá a minha equipe, como que tá o resultado, como que tá acontecendo. Então, existem Uhum. algumas ferramentas que podem te ajudar a ter esse resultado on time. Não preciso esperar uma pesquisa anual, não preciso esperar daqui, sei lá, 3 meses para eu saber o que está acontecendo agora. Nossa, que bacana. O Ilo até, a gente falou várias vezes aqui de cultura da empresa e realmente cada empresa tem sua cultura, suas doenças, suas pessoas, seu modo de ver aquele ambiente, né? Uhum, E como é que a gente pode falar para as pessoas o que que é uma cultura mais saudável, o que que não é uma cultura tão saudável, e o que que é uma cultura de uma empresa, né? Que a gente fala muito aham, disso, mas às vezes as pessoas não têm a idealização do que é uma cultura no seu papel, né? uhum. Ah, o papel é essa daqui, mas tem uma distância muito grande do que é o papel, do que está sendo feito no dia a dia, e se alguém realmente faz essa cultura do papel, virar a cultura da empresa de verdade. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala de cultura, Yuri, cultura é igual comportamento, tá bom? Então, a cultura de uma empresa, ela realmente acontece nos comportamentos das pessoas que compõem a organização. Então, se eu tivesse que te falar, a cultura de verdade começa com os líderes. O primeiro homem, né? Então, o primeiro CEO, executivo, é a primeira pessoa que vai demonstrar na prática qual é a cultura da organização, organizacional. Depois disso, os líderes abaixo. A partir da liderança, do comportamento, da ação da liderança, eu, profissional, vou entender o que acontece aqui. Quando a gente fala de culturas saudáveis e culturas não saudáveis, eu poderia te dizer uma cultura não saudável, por exemplo, comando e controle, Uhum. que é o quê? Nada mais é que eu mando e você obedece. Eu sou Uhum. seu chefe, estou te mandando, você obedece. Eu não tenho espaço para criar, eu não tenho espaço para sugerir, eu não tenho espaço para fazer diferente. Eu tô te dando o modelo que eu quero. É isso aqui que eu quero, faça até tal hora. Então, eu comando e eu controlo exatamente o que eu quero. Uhum. Assim, você fala, putz, mas hoje parece distante. Não, existem empresas que ainda atuam assim, e vamos lá. Pode até dar certo no negócio dela, no ramo organizacional.
Pode ser que, né, usando como exemplo talvez fábricas que têm um processo muito bem definido, muito certinho, talvez ainda essa cultura dê certo, Funcione. né? Pensando numa cultura mais saudável, pensando num mundo mais volátil, né, mais complexo, são culturas onde eu tenho um comportamento que está alinhado com a minha parede, né, com o meu papel. Eu tenho um comportamento que é seguro psicologicamente, que significa que eu te ouço, que a gente conversa, que existe um feedback, que eu te ouço, né? Que há comunicação aberta, que você pode sugerir, que eu cobro de você um resultado. Não necessariamente eu vou te falar como fazer. Você faça, né? Use sua criatividade, faz do jeito que você achar que é o melhor, mas me entregue o resultado que eu preciso. E você sente, enquanto profissional, que você está sendo ouvido, que você está aprendendo, que você está crescendo, que você está se desenvolvendo. E você tem voz na organização. Sim. Esse seria um exemplo de uma cultura saudável, em que eu me sinto bem. Eu vou trabalhar, né? Eu tenho meus problemas do trabalho, tenho meus BOs de trabalho, mas eu gosto do que eu faço. Na maioria do tempo eu sou feliz aqui, eu gosto de como eu sou desafiada, eu gosto do meu líder, eu gosto como a gente troca, eu aprendo, eu me desenvolvo, apesar dos BOs que toda organização e todo trabalho tem. Então, seria um exemplo de cultura. Cultura é comportamento. Ele não é algo etéreo, né? Não é algo que está no ar e a cultura acontece. A cultura acontece no dia a dia, no comportamento da liderança e a partir daí desmembra no comportamento da equipe. E se a gente está numa empresa ali, numa organização, que a cultura está desalinhada com o meu eu, que acontece bastante também, né? Eu tenho valores A's, né? A, B, C, D, e a organização tem o valor C, D e E. Como é que eu vou lidar com isso? Bom, vamos lá. Você vai lidar com muito sofrimento, tá bom? Porque, assim, um ponto fundamental para eu sentir essa satisfação no trabalho é a gente ter esse valor alinhado, né? É ter essa cultura alinhada. Eu sigo, né? Eu sou assim, eu sou, sei lá, como honestidade, eu sou ética, né? Eu gosto de ter uma estratégia definida e a minha organização é completamente diferente. Apaga incêndio o tempo inteiro, não sabe muito bem para onde está indo, vai causar inevitavelmente um sofrimento, Yuri. Aí eu tenho dois caminhos, tá bom? Então, pensando aí do lado do profissional, eu tenho dois caminhos. Um, eu consigo influenciar essa empresa de uma maneira ativa, proativa, para a gente tentar seguir em uma direção que eu acho que faz todo sentido? Sim ou não? Sim, consigo. Beleza, vou atrás. Vou falar com o meu líder, vou tentar articular mais pessoas, vou tentar mobilizar, vou entre aspas, aí provar que, ó, a gente podia seguir isso aqui que pode dar esse resultado. Legal. Sou, sou um agente ativo dentro da organização e do que eu vejo e do que eu acredito. Um. Dois, não. Não adianta eu falar. Já tentei, já falei, já. Nossa, já fiz de tudo e não muda. Então, quem tem que mudar é você, tá Uhum, bom? Porque o desenrolar disso pode ser, exemplo, um burnout. sim. Tá bom? Que aí Pode eu ser um acho que a gente entra burnout. num tema que hoje tá muito em voga também. Muita gente passando burnout, muita gente sendo afastada dos trabalhos, dos cargos, por burnout, por ansiedade, Uhum, por depressão, né? Saúde uhum. mental veio Sim, e sim. arrematou muitas coisas em relação a isso, que tanto que hoje a gente traz esse tema aqui da saúde psicológica no trabalho, porque a gente vê muitas consequências negativas do que é a saúde mental ali, de como Uhum, que a gente pode ajudar as pessoas, e o burnout é algo que é muito notório que as pessoas passam muito facilmente por isso e tem alguns sintomas, né, o burnout, né? A pessoa fica mais nas reuniões, está extremamente estressado, tudo é horrível, tem algumas categorias ali de uhum. sintomáticas que a pessoa pode perceber antes de chegar no burnout, antes de chegar Sim, nesse ápice, né, sim. que é o burnout. Mas eu acho que as pessoas também têm esse outro lado de ignorar os sintomas, né?
de ignorar o próprio eu ali, achar que as coisas vão magicamente se resolver na estrutura e eu vou ficar feliz. E acho que é uma troca, nem você disse, né? Existem dois polos ali, né? Quando você pode fazer uma influência e quando realmente não está aberto, não tem o que fazer, né? Mas as pessoas muitas vezes querem que seja de uma outra forma e às vezes não dá, né? Às vezes não dá. Mas voltando pro burnout, ah, como é que você vê isso? Como é que as empresas ali, os líderes também podem ter essa percepção que as pessoas estão cruzando um limite? Assim, o burnout já é o extremo da falta de segurança psicológica. Tá bom? Então, assim, se eu tenho casos, né, que tudo bem, a gente está falando do extremo, mas se eu tenho casos, por exemplo, de muita ausência por saúde mental, né? Então, eu consigo fazer esse levantamento dentro das organizações, tá? Tem muitos casos de depressão, muitos atestados psiquiátricos com CID. Você consegue levantar os CIDs, né? Você, o RH, claro, tem um elemento confidencial, mas que recursos humanos têm capacidade. E você consegue mapear, né, as ausências, Yuri, já é um indício de que tem alguma coisa errada. Opa, peraí. O Uhum, que está acontecendo aqui? Tô com muita ausência, ou por depressão, ou por ansiedade, ou por, sei lá, X psiquiátrico, né? Pensando em saúde mental. Eu preciso parar com a minha liderança e ver o que está acontecendo, tá? uhum, E aí, tem uma zona, né, de segurança psicológica relacionada a desempenho em que eu posso estar sofrendo sem nem perceber. Por exemplo, uhum, se eu tenho uma baixa segurança psicológica e eu tenho uma baixa, um baixo desempenho, eu tenho uma baixa cobrança de desempenho, eu estou numa zona de apatia. Eu tô uhum. sobrevivendo, eu tô empurrando com a barriga, sabe? Aquela coisa de eu tô indo, eu tô com meu salário aqui, vou levando. Não é Segue o jogo, bom. né? Tu segue o jogo, eu tô aqui. Mas vamos lá, isso a médio e longo prazo, você vê que você não tá saindo do lugar. Dá um certo desespero a hora que cai sua ficha, né? Por Uhum, outro lado, se eu tenho se eu tenho uma alta segurança psicológica e eu continuo com baixa cobrança de desempenho, tô numa zona de conforto, tô nadando de uhum, braçada, chego, faço meu trabalho em 2 horas, tô tranquilo, ninguém tá me cobrando, ninguém tá nada. Mas eu também não tô indo pra frente. Eu também tô parado. Ao passo que se eu tenho uma segurança psicológica baixa, eu tenho uma cobrança alta. Eu tô numa zona terrível de ansiedade. Eu não dou conta, eu não consigo. Meu Deus, o que que eu faço? Amanhã eu vou chegar no trabalho, eu tenho isso pra entregar, eu não sei entregar, e meu chefe vai me cobrar. Ele vai olhar pra minha cara e vai me cobrar e eu não sei o que fazer. Que é terrível em termos de saúde mental. O lugar em que as empresas deveriam buscar, pensando em burnout, pensando em saúde mental, é uma alta segurança psicológica com uma alta demanda, uma alta cobrança de resultado. Que eu uhum, dou as ferramentas, que eu tô disponível, que eu te ajudo, mas eu preciso que você me entregue. É ali que eu vou aprender, é ali que eu vou me desenvolver, é ali que eu vou ser desafiado. Em termos de saúde mental, eu sei que eu tô seguro, então eu sei que eu tenho alguém me suportando, minha equipe, meu líder, mas eu sei que eu tô aprendendo também, eu sei que eu tô saindo do lugar. E eu sigo, apesar dos problemas, apesar dos BOs, apesar das dificuldades, eu consigo seguir em frente. Então, acho que as empresas elas precisam olhar para esse quadrante, né, para esses quadrantes e definir algumas estratégias para cada um deles. Junto com quem? Primeiro com o líder e do líder para a equipe. sim. E Lu, uma das coisas que eu vejo as pessoas terem muito receio é quando elas estão com alguma questão de saúde mental e elas serem afastadas por isso, serem punidas por isso, serem expostas por isso. Ah, e aí eu vou fazer a pergunta que todo mundo gostaria de fazer. Isso realmente acontece? Não acontece? As pessoas ficam expostas de acordo com o diagnóstico delas, que elas têm muito medo de isso. Eu vejo muito, não, mas aí se eu for afastado, porque eu tô ansioso, tô com burnout, eu vou ser fraco, e aí a empresa vai me demitir, enfim. Eu vejo isso muito acontecer, né? E as pessoas, obviamente, não têm acesso a essa informação do que acontece dentro de um RH, o que não Uhum. acontece, se passa para dentro de um líder, se não passa, o que está acontecendo, e assim por diante, né?
E isso gera para as pessoas assim, segurança, elas acabam, na verdade, continuando sofrendo que cuidando ou tendo realmente uma saída e até mesmo dessa segurança psicológica de falar, cara, tá difícil aqui, né? Uhum, Para mim, para a empresa, etc. Aí a gente volta até nesse tema da segurança psicológica, mas uhum. como é que funciona por trás dos bastidores, assim, para as pessoas tirarem um pouco essa venda e entenderem isso? Na verdade, assim, numa empresa psicologicamente segura, Yuri, esse dado que só o RH tem, tá? E normalmente é um dado fechado mesmo, então as pessoas não precisam se preocupar que isso não espalha, tá bom? Isso não se espalha pela organização. Na verdade, esse dado ele é utilizado para que ações aconteçam em termos de desenvolvimento para ajudar não só aquela pessoa que está sofrendo isso, mas de repente o que está acontecendo na equipe, né? Hum. O que está acontecendo ali naquele momento? É o projeto que está muito puxado, são muitas horas extras, realmente o prazo ele está mais apertado do que deveria. Precisamos de mais pessoas ali atuando, de repente deslocar de outros lugares. Então, no fundo, quando a pessoa chega com esse atestado e ela se afasta, não quer dizer que ela vai ser demitida numa empresa psicologicamente segura. Significa que aquelas informações, elas vão ser base para a gente tomar, a gente, liderança, a gente, né, capital humano, recursos humanos, tomar algumas ações para mitigar o restante. Será que Uhum. isso tá espalhado e essa pessoa chegou no extremo? Ou não? É algo especial? Tem alguma coisa acontecendo com essa pessoa em especial que ela precisa de uma atenção especial? Talvez, né? Um afastamento junto com umas férias, ou algum apoio psicológico, de repente. Será que a gente pode ajudá-la de alguma outra maneira? Então, no fundo, em empresas psicologicamente seguras, não, isso é importante. É um dado além. Porque às vezes, mesmo numa equipe em que você tem comunicação aberta, tem uma cultura de feedback, eu estou passando por alguma dificuldade pessoal que também está afetando o meu dia a dia. Sim, acaba balando, né? Acaba interligando. Isso. E aí, eu, enquanto organização, posso dar um apoio. Posso dar um apoio também. Não eu pessoalmente, mas posso contratar uma empresa que trabalha com psicologia, posso indicar algum psicólogo, posso, de repente, subsidiar alguma parte do tratamento, posso dar esse apoio para a pessoa se restabelecer e voltar. Uhum. Agora, se eu estou falando daquele tipo de empresa, né, daquela cultura, comando e controle, daquela empresa, do profissional que tenta, 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 mas é daquele jeito, tem essa realidade e eu conheço, talvez talvez possa influenciar um futuro, talvez sim, tá? Mas não tem como afirmar isso. Ah, se eu entrar com atestado, vão me mandar embora, eu vou ser demitido. Não. Tem muito a ver também como eu sou enquanto profissional, né? Porque problemas psicológicos, fases na vida, todos nós podemos ter, Uhum. mas não me define, né? Essa fase não me define enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, eu posso sim retomar, passar dessa fase ruim. Então, não necessariamente eu não devo fazer isso, eu preciso esconder, eu não vou passar o meu atestado porque eu vou ser demitido, eu vou ser visto como um mau profissional. Veja, o profissional, a carreira, não é um momento, é um período. Né? Então, né, a sua avaliação de desempenho, né, o seu desempenho, o seu resultado, ele não é medido naquele momento, ele é medido pela sua história dentro da organização. Então, não é tão preto no branco. Né? Então, existem nuances. E, assim, com certeza, numa empresa segura, isso vai ser uma Uhum. informação importante, inclusive. Sim, 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 sim. E Lu, a gente sempre comenta aqui no podcast, sempre tem esse quadro que é dos mitos e verdades, né? Que a gente traz um pouco de curiosidade para as pessoas, porque tem sempre os ditos populares que a gente acha que são verdades e não são. Uhum. E tem aqueles ditos populares que têm um fundo de verdade muito intenso, e a gente fala assim, realmente é assim que funciona. Mas você lembra de algum mito e verdade sobre segurança psicológica no trabalho, ou sobre alguma situação que você tenha visto as pessoas comentarem muito no trabalho e realmente é verdade ou mentira, e essas informações mais cativantes para as pessoas? Tenho, claro. Porque, assim, quando você fala segurança psicológica e liderança, o que que vem na cabeça das pessoas? Que o líder é legal.
que ele é gentil, que ele é bacana, que ele é bonzinho, que ele sempre tá de bom humor, entendeu? Que ele sempre tá sorrindo. Qualquer problema para ele não é um problema. Isso é um mito. Não é real, né? Segurança psicológica tem a ver com uma cultura de comunicação aberta, com uma cultura de envolvimento, de engajamento, de tomada de decisão, mas não tem a ver com ser bonzinho, né? Não tem a ver com ter baixos desempenho. Então, o líder ele vai cobrar da mesma forma, né? Em alguns momentos ele vai estar ali puxando, te puxando para você entregar. E mesmo assim, pode ser uma equipe e uma empresa seguramente psicológica, né? Com segurança psicológica. Então, eu acho que sempre que fala segurança psicológica, vem essa imagem do líder bonzinho, do líder sorridente, do líder que tá sempre tudo legal. Não é isso. É um ambiente em que eu sinto que eu posso ser franco. Inclusive quando os problemas acontecem. Inclusive quando eu tenho que falar alguma coisa que você não gosta. Então tem essa confusão então aqui não é seguro. Se você está brigando comigo, então eu não estou num ambiente seguro. Você está de cara feia hoje. Ixi, então o ambiente não é seguro. Não, não é isso. O ambiente é o clima que eu tenho, é o sentimento que eu tenho que eu posso falar o que eu preciso falar. Uhum. Esse é um mito muito comum em segurança Não, você viveu psicológica. vários, né? Tá com cara feia, É, tá com cara também. feia, não tem segurança. Tem É vários isso. mitos. Tem É vários isso, mitos, tem vários e mitos. não Mas é, e não não é. é, não é. E isso é muito massa, assim, se for pra olhar, né? Porque as pessoas têm a idealização do chefe como um pai, né? Tem que ser um pai, tem que. Não é essa a função. Não, Nem a mãe que vai. Não não, é essa a função. não. As pessoas confundem. Acho que até um detalhe que talvez seja muito legal a gente até bater um papo em outro podcast, mas vou só puxar um pouco isso. Porque tem uma briga geracional também, né? É uma briga enorme Sim, geracional. Geração. sim, nossa. Nossa, Sim, é assim, sim, muito grandiosa essa sim, briga. De como que vê o mundo, como que tolera as dores, o que que acredita. E essa comunicação entre essas gerações é muito difícil, porque todos têm suas vantagens, têm suas desvantagens, né? E hoje tem várias culturas sendo ah, crescendo muito dentro das empresas, que não necessariamente são as melhores, não necessariamente são as piores, mas perfeito. e isso acaba trazendo uma dificuldade extra, uma pimenta enorme em cima desse tema. Sim, Que é como é que vai fazer toda essa sim, comunicação sim, aberta? Porque essa sim, ideia do bonzinho, sim. muitas vezes, Uhum, é essa ideia às vezes mais jovem, assim, não, mas tem que ser bonzinho, porque meu chefe tem que ser bonzinho. Não, seu chefe realmente não tem que ser bonzinho, ele tem que ser uma pessoa aberta, tem que ser uma isso. pessoa que ele vai entregar resultado, e às vezes o resultado vai Uhum, depender dele ser mais firme, né? E firmeza não quer dizer, e acho que esse é um, se for olhar, muitas vezes é uma confusão das pessoas, né? A firmeza, uma assertividade é igual a pessoa ser grossa, é igual a pessoa ser bruta, perfeito. são coisas muito diferentes, Uhum, né? E uhum. eu acho que esse é um mito muito intrigante que a gente vê demais, né? Essas Sim, confusões do que é a comunicação, do que sim, não é. sim. E a pessoa ser firme, ai meu Deus, meu chefe é um cavalo. Não, mas ele só foi firme, ele só pediu Isso. com. Ele só foi direto. Ele foi Mas só foi direto ao que ele direto. precisa. Isso, ele É foi direto. Ah, mas podia ter dado uma floreada. Sim, poderia, mas tá tudo bem, né? Tipo, ele só foi lá e pediu, ele não te tratou mal. Ele só pediu, olha, entregue tal coisa até tal data, por exemplo. E ele não tá te tratando mal, né? Ele tá sendo só objetivo. E tem tudo a ver com segurança psicológica, que é esse ambiente aberto de comunicação. Então, eu posso ser direto com você, né? E ainda assim não ficar sorrindo, não ficar dando voltas. Eu posso falar o que eu penso, quanto você também, né? É uma via de mão dupla, você também pode. E tá tudo bem, e tá E tudo tem bem. aquela cultura friendly, né? Eu acho muito intrigante, né? Porque todo mundo confunde assim, cultura friendly, mas não quer dizer que as pessoas são suas amigas. Não, Não, uma coisa não tem a ver com a outra, não. elas não são suas amigas. É um mito É, também. Segurança psicológica igual cultura friendly. Não. Não, não é isso. O resultado ele existe, precisa ser entregue de uma maneira aberta, de uma maneira direta. Não precisa ficar floreando, né? Isso é um mito também.
Ótimo, outro mito. Meu Deus, quantos mitos. Você lembra de mais algum? É, confiança. Falar que segurança psicológica tem a ver com confiança. Eu confio em você, então a gente tem segurança psicológica. Não. Confiança, a gente tem muito mais de um para um. Eu posso não ter segurança psicológica na minha equipe e posso confiar em você, Yuri. Você eu confio, mas eu não me sinto segura na equipe. Enquanto segurança psicológica tem a ver com o meu ambiente, aonde estou. A confiança pode ser de um para um. E normalmente ela é de um, de outro. Mas não quer dizer que eu tenha segurança psicológica, eu confiar em você. Bem interessante esse mito. Bem interessante, porque é Uhum, verdade. uhum, A gente uhum. confunde tudo isso. A gente Aham. confunde tudo isso. Eu posso Lu, confiar muito em você, mas não me sentir segura na equipe. sim, sim, sim. E geralmente, né, o que acontece, né, tem um Uhum, par ali que você tem mais confiança, né? uhum, E mesmo que a equipe seja horrível ali no sentido de uhum, segurança, enfim, qualquer uhum. outra coisa, você confia exatamente naquela pessoa até que você se assenta muito, né? E eu acho que tem um detalhe que é intrigante também em cima dessas relações, né? Como às vezes essa confiança ela pode ser boa ou ruim, né? Porque às vezes você se alia a pessoa muito tóxica, né? Então os dois ficam ali Sim, só reclamando, reclamando, sim, reclamando, reclamando sim. da empresa. E aí ficam circulando em cima desse mesmo ponto, né? Não tem uma progressão ali, né? É simplesmente um desabafo que vira uma reclamação, que vira um reforço, que aí os dois se reforçam ali, aquelas duas pessoas se reforçam e ficam ali meio que presos naquele sistema. Perfeito. E não sai do lugar. Entra naquele ponto que eu até mencionei da empresa que eu não posso fazer nada, não tem nada a ver com o que eu acredito, com os meus valores, mas eu não saio de lá. E fico reclamando. E É, fica circulando. é Lu, isso. eu não sei nem como te agradecer pela aula de hoje, porque além da aula pra galera, eu também tive uma aula enorme. Eu vou executar tudo com a equipe. Vou executar tudo com a equipe. Que vai ser super bacana, literalmente. Muito obrigado por ter aceitado o convite e vir trazer todo esse conhecimento pra gente. Eu acho que valeria muito a gente depois trazer esse podcast geracional, que eu acho que é uma coisa super atual, que eu vejo muita Uhum. gente com dificuldade, todas essas camadas, uma se batendo, né, contra a outra. Sim, sim. E É. aí sempre a do outro lado é a pior de todas. Uhum. Uhum. Enfim, então acho que esse é um podcast muito massa. Seria muito legal ter você aqui para falar sobre esse tema em específico. Eu acho que é muito importante para todas as gerações entenderem esse processo e fazerem essa comunicação. E aí entra cada vez mais nesse tema da segurança psicológica no trabalho, que é ter essa franqueza, ter essa liberdade, ter essa segurança. Ah, e espero você de novo aqui. Eu que agradeço, Yuri. Espero que tenha contribuído, né? Claro que alguns pontos a gente falou de forma mais genérica, espero que tenha contribuído com os nossos ouvintes aí, com quem vai assistir. E eu agradeço muito a oportunidade e vamos falar das gerações. Com certeza. Não, Eu que beleza. A gente vai agradeço. marcar então. Já até deixa aqui o comentário. Quem quiser saber mais sobre isso também pode deixar os comentários aqui que a gente traz as respostas de tudo isso no próximo podcast, que com certeza vai ser um podcast maravilhoso. Também queria agradecer a todos os nossos ouvintes pelo like, pelo compartilhar, pelo comentário. É super valioso pra gente. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados para o próximo episódio. Um grande abraço!